Senhor, e nós iniciamos a nossa adoração a Deus com oração. Querido, amado, único Deus, Senhor, poderoso, maravilhoso, bondoso, santo, Salvador, perdoador, sustentador, libertador, suficiente. Quem tem o nosso Senhor tem tudo. Tem tudo, porque Ele é suficiente na nossa vida. Nós engrandecemos, adoramos, exaltamos, bendizemos, amamos, queremos sempre estar com o Senhor. Aceita-nos mais uma vez, mais um dia, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, porque só assim podemos amá-lo verdadeiramente. Ajuda-nos a crescermos, a aprendermos, a entendermos as coisas santas, que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Recebe-nos como adoradores, apesar de todas as nossas fraquezas, deficiências, pecado, aceita-nos aos teus pés. E eu oro clamando, pedindo por todos nós no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu sei que a maioria já sabe, mas a gente grava aqui, deixa no YouTube, e o YouTube é aberto, né? Para o mundo todo. E eu quero esclarecer que este trabalho é independente. Independente de toda e qualquer igreja denominacional, porque não existem denominações na Bíblia. Esse trabalho é interdenominacional, exatamente por isso. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, como está lá na carta de Judas. Esse trabalho combate todos os dias a mentira, seitas, heresias, falsas igrejas, falsos ensinos. Combate a mentira. E proclamamos aqui o Evangelho da salvação. Proclamamos aqui as boas novas. Por causa disso que eu ouso dizer que esse trabalho é evangelístico. E hoje nós vamos falar aqui, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, é claro que não todos, mas a grande maioria, fica de vez em quando, ou numa conversa, sempre vem esse assunto assim. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Quem é que nunca pensou nisso? O que aconteceu lá?
Igreja Católica Apostólica Romana, por muitos anos, ensinou que o pecado original, né, o pecado que fez com que a humanidade caísse, foi o pecado do sexo. Adão coabitou com Eva. Era isso que a Igreja Católica ensinava. Não, isso não é verdade. Isso é um ensino, eu diria, estapafúrdio, né? Porque Jesus falou, olha, Jesus, né, como Deus falou, vocês têm que multiplicar aqui na terra. E como é que vai multiplicar sem o sexo? Não tem jeito. Então o sexo não foi o pecado original. O pecado de Adão e Eva não foi o sexo. Aí começa a surgir um monte de coisa, né? A Igreja Católica, eu não estou falando mal, eu estou tentando entrar no assunto aqui. Depois a Igreja Católica veio com uma história de que foi uma maçã que eles comeram, né? Enfim, pode até ter sido, ninguém está dizendo que não é, mas esta questão já povoou a mente da maioria de nós uma vez pelo menos. Deixa eu tomar esse cafezinho, senão vai esfriar. Mas, na verdade, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, ninguém pode dar uma resposta definitiva ou até mesmo satisfatória sobre este assunto. Alguns dizem e afirmam, fundamentados em Isaías capítulo 45, versículo 7, que Deus foi o autor do pecado. Não, porque está lá escrito em Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Mas é aquilo que a gente sempre conversa aqui, né? Então, você vê, Otávio, isso veio para você de um rabino, né? A Bíblia não fala, na verdade, qual foi esse pecado. A Bíblia diz que foi uma desobediência, e hoje a gente vai entender um pouco mais, né? O Otávio está escrevendo aqui que ele ouviu de um rabino que a serpente seduziu Eva, porque a serpente era o diabo, né? E teve relações sexuais com Eva. Não foi isso. Você sabe que dentro do judaísmo existem várias ramificações, eu já falei aqui, né? E também existem lá umas coisas loucas, né? Mas o que está lá em Isaías capítulo 45, versículo 7, faço a paz e crio o mal, é aquilo que eu sempre digo para vocês, para a gente estudar a Bíblia, muitas vezes nós vamos encontrar uma ou outra palavra lá que a gente vai ter que buscar o significado dela, né? Ou no hebraico, ou no grego, ou até no aramaico, para a gente entender melhor. E a palavra que está no hebraico para crio o mal,
é a palavra Ra. E Ra quer dizer, na verdade, não é mal. Ra quer dizer calamidade. E se você for ler o contexto, olha, texto no contexto, né? Se você for ler o contexto de Isaías 45, 7, você vai ver que é este contexto, Deus está falando sobre a soberania dele também nos desastres naturais. O contexto é esse, então a gente não pode fugir do texto dentro do contexto, né? Então Deus está dizendo ali que ele também é soberano, e foi traduzido como faço a paz e crio o mal. Ele está dizendo que ele também é soberano sobre desastres naturais, tufão, furacão, tsunami, entende? É isso que ele está dizendo lá. Mas ele não é o autor do pecado. Não foi Deus que criou o pecado. Isso está em João, 1 João, capítulo 1, versículo 5, e Tiago, capítulo 1, versículo 13. Provérbios 8, 13 diz para a gente que Deus odeia o pecado. O mal, porque o pecado é o mal é o pecado. O mal nasceu da criatura, não do Criador. A criatura deixou dentro dela que o mal brotasse. E este mal não foi colocado ali pelo Criador. É algo da criatura, é um problema nosso. É um problema humano. Um sujeito chamado João Calvino, ele escreveu aqui algumas coisas, um trechozinho, quero ler para vocês entenderem bem o que eu vou estar falando. Ou estar falando, isso é feio de dizer, né? O que eu vou falar. Calvino escreveu assim: pouco antes o Senhor declara que todas as coisas que fizera eram muito boas, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Portanto, de onde procede essa depravação do homem pela qual se apartou de seu Deus? Para que não se pensasse proceder ela da criação, Deus aprovara com seu elogio o que proviera de si próprio. Logo, por sua própria malignidade, o homem corrompeu a natureza pura que havia recebido do Senhor e, em sua ruína, arrastou consigo a ruína toda a posteridade. Daí devermos contemplar a causa evidente de nossa condenação na natureza corrupta do gênero humano, que nos é mais próxima, antes que a busquemos, oculta e totalmente incompreensível na predestinação de Deus. Isso está lá nas Institutas, né? 3:23:8 de Calvino. Em outras palavras, eu tinha que ler isso para vocês entenderem e ouvirem. Em outras palavras, o pecado não fazia parte ou não fez parte da criação original, nem foi decretado pela vontade do Criador. Adão pecou
E o pecado dele levou a todos nós, a toda a humanidade, ao pecado também. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui do pecado na raça humana, né? Na humanidade. Mas o pecado não começou ali. Ali não foi o primeiro pecado. Foi o primeiro pecado da humanidade. Mas não foi o primeiro pecado praticado. Se você abre a sua Bíblia agora, em Ezequiel, capítulo 28, versículos do 13 ao 15, você vai ver que esta passagem, Ezequiel 28, do 13 ao 15, figurativamente, esta passagem está falando de Satanás. Porque Satanás foi criado sem falhas. Satanás foi criado perfeito. Como todas as coisas criadas por Deus. O versículo 15 de Ezequiel 28 dá uma dica para a gente, né? Da origem do pecado. Está escrito lá assim: perfeito eram nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, indica ainda que Satanás, Lúcifer, né, porque o nome original era Lúcifer. Lúcifer relaciona a luz. Lúcifer, que depois passou a ser chamado de Satã, pecou em seu orgulho e cobiça. Ele cobiçava, na verdade, o trono de Deus. E ele foi expulso do céu exatamente por isso. Não, Edjalma, o primeiro pecado foi esse que eu acabei de relatar aqui, meu irmão. O primeiro pecado não foi de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi o primeiro da humanidade. Mas o primeiro pecado a ser cometido, que foi cometido, foi o de Satanás, que era o orgulho, e ele cobiçava o trono de Deus. E aí ele é expulso do céu por esse orgulho e por essa cobiça. Quantos de nós hoje temos esse orgulho, né? Até um orgulho assim que alguns gostam de ter, que é o orgulho denominacional. Ah, eu sou da denominação, olha, eu sou da... Né? É um orgulho de denominação, coisa boba, coisa sem fundamento, coisa sem base, orgulho denominacional. E comete com isso o mesmo pecado que Satanás cometeu. Isso leva a gente a uma pergunta: como que o mal se manifesta numa criatura perfeita? Como? Como é que o mal se manifesta num bebezinho lindo, carinha de joelho? Como é que se manifesta ali o mal? Você já pensou nisso? Eu sei que hoje as pessoas não têm tempo para pensar, não têm ânimo
para pensar em determinadas coisas. Mas precisamos. E aqui é bom eu salientar mais uma vez que o mal não é uma coisa criada. Você sabe, se eu perguntar para você assim, o que é o mal? É capaz de você falar para mim, olha, o mal é isso. Você vai apontar, talvez, uma porção de coisas para definir o mal. Mas o mal não é uma coisa. O mal não é uma criatura. O mal não tem uma independência. O mal não tem um padrão como o bem. O bem tem padrão. O mal, na visão bíblica, e a visão bíblica é a visão de Deus, o mal é uma falta. O mal é uma deficiência. O mal é uma carência, é uma falta da perfeita bondade de Deus. Isso é que é mal. O mal não é um ser, não é uma coisa. O que nós precisamos entender que o mal, o pecado, não importa não importa quão trivial ele seja, não importa o que ele possa parecer, o mal está sempre, o pecado está sempre abaixo da perfeição moral que Deus nos deu. Isso que é o mal. A mulher que trai o marido, não importa. Ela moralmente está abaixo da perfeição de Deus. O marido que trai a esposa, não importa. Está abaixo da perfeição moral recebida por Deus. Por quê? Porque Deus é sempre consistente com a natureza perfeita. Deus nos criou perfeitos. Vamos dar uma lida aqui. Deuteronômio, lá no comecinho, 32:4. Já deixei até meio separado aqui. 32:4. Olha só. É um cântico de Moisés. Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas coisas, né? Dentre elas, todos os caminhos de Deus são juízo. Veja como o mundo está vivendo hoje. Veja como o mundo está vivendo, como as pessoas mentem com uma facilidade. E todos, porque as pessoas não sabem. Você tinha ouvido que os caminhos, você já ouviu na sua vida que os caminhos de Deus são juízo? Está aqui, ó, Deuteronômio 32:4. O pecado, então, ele vem da criatura, não vem de Deus.
O pecado vem da própria criatura. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, fala isso. O pecado foi encontrado em Lúcifer por causa de uma escolha que aquele anjo fez ao buscar alguma coisa diferente do que Deus havia escolhido para ele. Viu, Djalma? Não é mentira, é o orgulho, é o desejo de ter aquilo que o outro tem. Este foi o primeiro pecado. A inveja, a cobiça. Este foi o primeiro pecado. Deus havia escolhido para Lúcifer o quê? Que ele fosse o sinete da perfeição, que ele fosse o padrão de beleza. E ele era. Mas aquilo não era suficiente para ele. Ele tinha ambição, desejo, ele queria ocupar o lugar de Deus. O pecado está em tudo, por causa disso que Deuteronômio diz que os caminhos do Senhor são juízo. Por quê? Porque o pecado está em tudo aquilo que a gente quer fazer que está fora dos padrões que Deus deixou para nós. Isso é pecado. Então, dizer que Eva comeu do fruto proibido é pecado mesmo. Talvez a gente diga, não, mas que coisa banal. Era do mundo da época, do início do mundo. Olha, vocês podem comer tudo aí, mas aquela árvore ali vocês não mexam. Por que não pode ter sido? O padrão moral de Deus era: tudo aqui é de vocês, tudo, menos aquela árvore ali. Este era o padrão de Deus. Este era o padrão moral. E quando a gente diz do pecado, não quer dizer, irmão, isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus foi surpreendido, que Deus foi pego de surpresa pelo pecado. Claro que não. Deus não causou o pecado, mas ele certamente, obviamente, ele permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, o pecado não existiria. Porque nós lemos aqui, ó, esses que acusam Deus de ser o criador do pecado, usando Isaías 45:7, eu vou usar a mesma passagem que eles usam para dizer: Deus não está dizendo que ele é soberano, apesar daqui não estar falando de pecado. Aqui está falando dos eventos da natureza, mas eu vou usar essa passagem. Eles usam errado, eu vou usar também. Deus tem poder sobre tudo, não só a natureza, como a passagem fala, mas sobre todas as coisas. Deus é soberano. Aí você pode perguntar, mas Deus poderia ter evitado o pecado? Claro que sim. Pelo que a gente lê da Bíblia, poderia. Mas se ele evita o pecado, se ele coloca o pecado dentro de uma caixinha e deixa lá fechado, o ser humano não teria mais a liberdade que Deus havia dado. Guardar o pecado, esconder o pecado, camuflar o pecado, impedir o pecado, faz parte contrária da liberdade que o Senhor nos deu, que alguns chamam, eu também às vezes chamo de livre-arbítrio.
Dá uma lidinha, irmão, irmã, antes de apoiar e antes de criticar qualquer coisa. Dá uma lida em Daniel 4,17. E também o Salmo 33, versos 10 e 11. Todos os seus caminhos são bons, nele não há nenhuma trava. 1 João 1,5. Deus não impede nada. Eu vivo falando isso aqui. Se você quiser subir numa torre de alta tensão e pular de cabeça lá para baixo, faça. Deus não vai te impedir, porque Deus não impede. Ele não impediu o pecado que condenou a humanidade toda. Mas por quê? Porque senão aquele padrão moral dele estaria sendo ferido por ele mesmo. Simplesmente por isso. E tem coisas que para a gente é banal. A nossa cultura é assim. Ele está agora operando todas as coisas para o seu beneplácito. Acabou. Você concorde, você discorde. Isso aí é um problema seu, um problema meu. Não é problema de Deus. O padrão moral de Deus, todas as vezes que ele é afetado, nós pecamos e entramos no juízo de Deus. Acabou. Você pode até, não acredito. Bom, o que eu posso fazer se você não acredita? É só você ler aí a Bíblia, porque todos os seus caminhos são juízo. Olha a importância vital de se falar sobre o pecado. Existem coisas como o pecado, o mal, né? O mal. Porque todo mundo personifica o mal como sendo Satanás. E é mesmo. Ele é por personificação do mal. Mas o homem também faz coisas sem a ajuda de Satanás. Não é tudo que você vê. E isto Gálatas capítulo 5 nos mostra com muita clareza, apesar da maioria. Pode haver, Edgar, pode haver. É difícil a gente, principalmente nesses dias aqui, afirmar isso, porque hoje não se pode falar determinadas coisas. Mas pode haver, sim, juízo de Deus nas calamidades. A Bíblia narra algumas calamidades, como sendo juízo de Deus. Eu vou citar uma aqui fácil para todo mundo entender. Eu posso até citar 2, 3, 4, mas eu vou citar 2. Vai, pronto. A destruição de Sodoma e Gomorra. 2 cidades foram destruídas ali. Juízo de Deus. A confusão das línguas. Juízo de Deus. É que hoje você fala em pecado, ninguém quer ouvir, viu, Hassan? Ninguém quer ouvir. As pessoas não querem. Você prega sobre pecado, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Porque as pessoas têm medo de descobrirem, através da pregação, através da Bíblia, o quão pecadores elas são. Nós somos. Mas pode ser sim o juízo de Deus. E a gente vê isso também, Edgar, no livro do Apocalipse,
quantas calamidades já estão afetando o mundo. E no Apocalipse, o juízo de Deus vai ser feito, né, pelas calamidades que vão ocorrer. Então, é isso mesmo, é que hoje a gente precisa ter um pouco de sabedoria para falar, para poder continuar falando, entendeu? Senão a gente fala e às vezes até fala coisas corretas, mas depois somos impedidos de continuar falando. Então existem coisas, irmãos e irmãs em Cristo, que Deus, essa coisa do mal, por exemplo, né? Que Deus permite, juntamente com todo o sofrimento que isso causa, mas Deus deixa claro para nós na Bíblia que o poderio do mal, né? Que o mal hoje tem poderio sobre a terra. Satanás hoje, a personificação do mal, apesar de que, eu volto a dizer, Satanás é mesmo, ninguém está dizendo que não é, a personificação do mal. Mas o homem faz muitas coisas sem a influência de Satanás. É claro que depois que ele faz, depois que o homem faz, Satanás passa a agir na vida também. E isto está lá em Gálatas 5, que são as obras da carne, negligenciadas pela grande maioria, para não dizer todas, das igrejas chamadas de pentecostais e neopentecostais. Eles ignoram as obras da carne. Para eles, tudo aquilo que está lá naquelas obras da carne, elencadas por Paulo, é obra de Satanás. E Paulo deixa claro que são obras que o ser humano pratica porque ele quer mesmo, porque ele é mau, porque ele está abaixo do padrão moral de Deus. Mas Deus nos esclarece na Bíblia Sagrada que o mal é temporário. O mal não é eterno, o mal é temporário. Porque o plano redentor de Deus, quando este plano redentor do nosso Senhor estiver completo, Jesus Cristo terá então destruído a obra do mal, a obra maligna, e também a obra de Satanás para sempre, como está em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que eu gostaria de ler com os irmãos aqui, para encerrar este culto. 1 João 3, 8. Está aqui na página de trás. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que Deus Todo-Poderoso, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, continue nos esclarecendo, falando conosco, ou mesmo até colocando dúvidas na nossa cabeça para a gente poder sanar essas dúvidas via Bíblia Sagrada e com isso crescermos no entendimento de um assunto primordial. Não há assunto mais importante na nossa vida do que este assunto sobre o pecado. Porque todo mundo que peca
está debaixo do juízo de Deus. Poderoso e amado Senhor da glória, continua, Senhor, falando conosco sobre este assunto de vital importância, porque a nossa vida pós-morte depende deste assunto, de bom entendimento, de conhecimento, de prática e obediência. Fala conosco, Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.